acredita em tudo que vocês assistem aí nas mídias, por favor. Bebe um golinho de água, bebe um Ai, golinho de água. meu Deus. Mais Encapsulados está no ar. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Di Ferreira. E ele já tá agarrado o quê? No Com whey creme protein suíço. dele. Com creme suíço, porra. Tá maluco? Eu tenho Creme suíço certeza aqui, de que ó. quem acompanha Encapsulados já sabe de cor qual é o seu whey protein preferido. É, pô, já pode botar lá, combo do Ti lá, acho que a gente tem que fazer um combo do Ti, pô. É o whey de creme suíço e creatina de uva, juntos, misturados. E, caraca, muito... Ele criou o próprio sabor dele, entendeu? Com essa combinação. Lembrando que a Mix é o nosso parceiro aqui do podcast. É só você apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo e você consegue adquirir todos esses produtos, inclusive a combinação do Ti com desconto. São mais de 120 produtos. Tem vitaminas, minerais também. Tô correndo bem por causa disso aqui, ó. E é isso. Tá aí pra comprovar. Inclusive, dessa vez ele veio de boné. Eu não posso nem falar se o cabelo tá bom ou não. Se Pô, ele tá tá tomando a horrível, vitamina. tá muito ruim. Tá muito ruim. Tem que cortar o cabelo de novo. Tá precisando tomar a vitamina de cabelo, Cara, o unha aí, cabelo ó. tá seco hoje. Esqueci de passar o creme. Bota o boné que é melhor. Esconde, é isso. Pronto. E hoje a gente vai falar Resolvido. muito de esporte por aqui, que é uma coisa que a gente ama. E a gente tá com Daniele Mello, que eu tenho até aqui seu currículo, mas tem muita coisa. Profissional de Educação Física, doutorado em Saúde Pública na Fiocruz, pós-doutorado em Fisiologia em Ambientes Extremos. Quem é a Dani? Quantas coisas você faz? Além disso. Além disso tudo, porque tem uma lista muito extensa aqui. Como você gosta de se apresentar? Ah, eu sou a Dani Eu sou a Mello, Dani. é isso, aqui carioca, que ama fazer atividade física, amo o meu trabalho também, né, apaixonada por pesquisa, apaixonada por desempenho. Aí o pessoal depois vê o currículo lá no Lattes, né, depois você vai lá na plataforma, pega Caralho, lá tem que tudo. entrar no lá. LinkedIn. Tem que ir no LinkedIn. Não, né? é muita coisa. Porque É autora de 2 livros também. Achei muito interessante isso. Ciência aplicada ao exercício físico. Ou seja, esse episódio está ainda mais imperdível. E, Dani, eu queria que a gente começasse conversando um pouco. A gente acabou de assistir e acompanhar os Jogos das Olimpíadas de Paris. O Ti teve a oportunidade de estar por lá, então ele também vai conseguir agregar super nesse papo. Por quê? A gente teve muito menos recordes esse ano e acredita-se que o calor tenha sido um fator determinante nisso. Você morreu de calor lá, Ti? Cara, eu vou te falar, assim, pra quem é carioca, a gente não sente tanta diferença, Mas não. estavam quantos Eu acho graus? que esses atletas são tudo fresco, mano. Tem que vir fazer o camp aqui no Rio. Tem que vir correr no Rio, Verão mano. do Vem Rio. aclimatar aqui, né? É. Vem todo mundo Porra, aclimatar não. no Rio, é Tudo isso. fresco, tudo fresco, tudo fresco. É tudo fresco. Mas tava, tipo, quantos graus, mais ou menos? Você lembra? Acho que uns 30. É de tava boaça, calor, gente. pô. Não, tava 30, calor. 32. Não, é de boaça. 32 de boaça, não. Não, pra gente aqui, a gente pega 40, treina com 40, pô, É sensação verdade. térmica demais, pô. Quantas provas você já fez de, tipo assim, de a sensação térmica ser muito mais de 40? Pegando fogo, é verdade. Pô, várias vezes, cara. Então, assim, tô brincando esse negócio, mas realmente, a gente tava conversando offline aqui, que como o clima, ele interfere diretamente no desempenho das pessoas. Não só atletas profissionais, mas os amadores também. Muito. Né? E assim, o que a gente vê hoje assim, é uma realidade, essa mudança, né? Não vamos saber, querer entender de quem é a culpa da mudança climática, não vamos entrar nesse aspecto, mas é uma realidade que a temperatura do planeta está aumentando. E a gente vê isso anualmente, você vê que todos os verões europeus, você estava lá, tem recorde de temperatura. Né? Inclusive agora mesmo, lá em Paris, a gente teve ali uma mortalidade também muito grande de idosos em função do calor ambiental. Sério? Eu não vi isso, Sério. não. Caraca. Então a gente tem assim hoje uma situação ambiental, até mesmo porque você, como estava lá, isso até aconteceu na Vila Olímpica, muitos prédios, muitas casas não tem essa questão do ar-condicionado que nem a gente tem aqui. Isso é um bom ponto, isso é um bom ponto. Eu fiquei em então, Airbnb e não tem ar-condicionado. Não tem. Quem viaja pela Europa sabe que É. quando você vai alugar até algum apartamento pelo Airbnb, tem que ter esse cuidado, porque a gente está, né, o tempo todo dentro de ar-condicionado, e lá eles não têm essa cultura. Então eles estão muito preocupados e preparados para o frio, né? Você vê que tem, né, aquecedor, essa sim, parte, né, verdade. desse controle em todos os lugares, mas não tem essa preocupação com o calor. Então isso realmente vai ter que mudar, né? Porque a tendência é cada vez mais esses verões eles serem cada vez mais intensos.
Então, tem essa questão mesmo do calor ambiental. A gente sempre fala, né, da temperatura, é importante você falar a sensação térmica. A gente tem que entender que a sensação térmica está relacionada aos outros fatores, então está relacionada à umidade relativa do ar, e também tem que ver a questão de radiação, tem que ver a velocidade do vento, que também interfere, né, se aquele local é um local que tem mais vento ou não. E a umidade é um dos parâmetros assim, que mais interfere. Então, Paris, todo mundo fala que estava muito seco, que é diferente do nosso calor. O calor é diferente. E esse calor diferente. úmido. Então, por isso que muitas das pessoas, assim, mesmo acostumadas com uma temperatura elevada, não está acostumado com essa secura, né, que normalmente é retratado nessa questão, né, da fala das pessoas de uma forma geral. E o impacto do calor no organismo realmente é um impacto fisiológico. Então, o seu organismo ele faz mais esforço, ele gasta mais energia para você poder termorregular. Então, isso é até assim para os ajustes nas provas longas. Você estava falando aqui que você faz meia maratona. Isso é importante porque muitas das vezes você, quando vai fazer uma prova dessa de longa duração, você tem todo um planejamento da sua hidratação e da sua alimentação ao longo daquela prova. Só que se aquela prova está nos ambientes extremos, tanto de muito calor ou de muito frio, você vai necessitar de mais energia para poder o seu corpo manter a temperatura corporal interna. Então, você gastando mais energia, muitas das vezes esse planejamento que você fez alimentar, nutricional para a prova, não atende. Porque você vai ter que ajustar aquele planejamento para muito calor ou para muito frio, porque seu corpo realmente precisa de mais energia para manter a termorregulação, né? Então, no ambiente frio, para manter esse calor interno, e no ambiente, né, de calor externo, para poder resfriar, para você trocar esse calor cada vez mais com o ambiente. E uma situação interessante quando a gente fala desses ambientes extremos, porque, por exemplo, no frio, se você tiver com uma roupa apropriada, se você tiver com as extremidades, que a gente fala, né, que são as regiões apicais, né, cabeça, os pés, as mãos, o antebraço, são as regiões que você dissipa mais calor, você consegue tolerar mais esse clima, e até a gente sabe que as provas nos ambientes frios são os locais onde os recordes são batidos com mais facilidade. Agora, no calor, não. No calor, eu vou fazer o quê? Não tem mais onde tirar a roupa, né? Os tecidos são cada vez mais leves, a gente tem cada vez mais essa preocupação com a tecnologia da vestimenta para poder trazer esse conforto térmico, mas a gente meio que chegou no limite. Então, o que a gente observa aí nesse processo realmente? São algumas estratégias agora de resfriamento. Né? Então, eu preciso usar algumas estratégias de resfriamento para poder baixar a temperatura. Paris foi uma novidade. Aquilo já existe há um tempo já, eu acho. A galera do triatlon super usa. Não, aquela tiara, ele tá botando uma tiara gelada, né? É isso. E não só aquilo, a gente viu em algumas provas também o pessoal com colete térmico, né? Que já existe, mas a Nike fez toda essa propaganda em cima, até mesmo da Raíssa, né? Tá, esse eu vi. E aí, também agora, não só o colete, que é o Hyper Ice, mas também tem a questão da bota, né? Do tênis também de resfriamento, que também a Raíssa usou. Então, assim, as estratégias de colete já existiam, outras estratégias de resfriamento também existem. Tem um que parece um fone aqui desse, que você coloca no pescoço, e na verdade é um microventilador que fica isso eu já também, isso eu já vi. Né, trazendo. Então, assim, tem várias outras estratégias hoje de resfriamento para você poder manter essa temperatura mais baixa, porque fisiologicamente, o que acontece? O nosso corpo ele tá perdendo, né, calor no meio. Você tá transpirando, você tá podendo aí, né, tá ajudando até o suor, ele ajuda nesse processo de manter a temperatura da pele mais baixa, né? Se a temperatura da pele começa a ficar seca, é um parâmetro de preocupação. Você já pode estar entrando ali numa hipermação, porque num calor muito grande, o normal é você transpirar muito, só que esse suor também ajuda a deixar a tua pele mais fria. Eu vou fazer uma pergunta assim. Por exemplo, eu tenho um hábito, eu corro aqui, vou treinar aqui por exemplo, vou treinar aqui no Rio. E vou fazer uma distância longa. Fazer, sei lá, 20 km. Vamos chutar assim. Os primeiros quilômetros, eu tô suando muito. Mas eu levo água, eu levo tudo. Isso. Sempre. Tô suando muito. Perfeito, tem uma hora, gente. Perfeito. Tem uma hora. Tem uma hora. Mas eu vou falar que em Buenos Aires eu não bebi água, nada. Fiz a prova sem nada, mas depois eu falo isso. Mas assim, ela vai me brigar comigo. Vai brigar comigo. E aí, o que acontece? Tem um determinado momento que não sei se o meu corpo ele tá se regulando para aquilo, mas eu paro de suar.
Sim, você tá ali na homeostase. Aí tem uma hora que seu organismo ele se adapta àquela intensidade, àquele ritmo. E aí a sua produção de calor e de suor automaticamente, né? Quando você tem o equilíbrio térmico entre o ambiente externo e o ambiente interno, aí você vai equilibrar, então você já começa a ir transpirando menos, se estiver ventando, então é que a gente fala, aí vai ficando mais confortável. Vai ficando que mais o vento, ele rouba, que eu falo, né? Ele rouba o calor do corpo. Então, isso no ambiente de calor é ótimo, tá aquele ventinho que ele te traz conforto térmico, mas no ambiente frio também você acaba ficando com mais frio, porque ele vai roubando esse calor que está sendo produzido. Mas uma situação que é importante, assim, você sempre até, não só para você, mas para todo mundo, né, que a gente está aqui assistindo, é que quando a temperatura ambiente tá acima de 35 graus, e aí falando de temperatura, né, temperatura mesmo, mas também pensando na sensação térmica, você ao invés de perder calor por meio, você começa a ganhar calor do meio. Então, a gente tem isso que a gente chama da mudança do gradiente de concentração. Então, ao invés de estar perdendo calor, eu começo a ganhar calor. E aí, qual é a grande preocupação disso? Porque eu tenho meu calor metabólico, né, que é o calor que está sendo produzido para poder, né, realizar o exercício. E aí, então, além do aumento da temperatura interna, que é normal, que é fisiológica para você poder produzir o movimento, você também vai ter o quê? O ganho do calor. Então, é como se eu estivesse realmente superaquecendo. Por isso que a gente entra nos quadros de hipertermia, entra nos casos de estresse térmico pelo calor e das doenças relacionadas ao calor, que pode chegar à exaustão, alguns sintomas de exaustão, que aí você entra aí com algumas câimbras, né, com algumas disfunções motoras, que você entra até com algumas questões, né, relacionados à hiponatremia, né, que é essa disfunção em relação ao sódio, e pode chegar até o colapso pelo calor mesmo, que o colapso pelo calor é coma e pode levar até a morte. A rabdomiólise, ela faz parte disso tudo? A rabdomiólise, na verdade, ela é uma síndrome, né? Então, o calor, na verdade, tem o calor ambiental, mas está associado a um conjunto de fatores. Então, está associado, né, a exercício intenso, né, durante muitas horas, está associado também a pessoa não estar adaptada àquele tipo de exercício, né, e aquela intensidade, está relacionada à restrição também, normalmente não é só restrição de líquido, está relacionada à restrição alimentar e também uma restrição de sono. Então, assim, é um conjunto de fatores, né, por isso que ela chama síndrome, não é um fator isolado. E aí, junto à atividade física de alta intensidade, e aí você vai aí desencadeando algumas, né, patologias que levam a essa disfunção renal, que pode levar à morte também. Eu tive princípio de rabdomiólise. Sério? A sua urina estava que cor? Coca-Cola. Acredito. O xixi é cocô de Coca-Cola. Tipo, mas só que eu tinha estudado sobre isso, né? Foi numa prova, a prova da Red Bull, aquela Wings for Life. Mas você parou pra fazer xixi no meio da Não. Quando eu cheguei em casa. Normalmente, eu fiz 29 você, quando tá nesse calor. quadro, você nem urina durante a prova. Não, Você vai porque seu organismo ele vai meio que preservando. Então, ele diminui a diurese justamente para poder você não perder água também pela urina, né? Então, ele reduz a diurese, é todo um ajuste hormonal para você poder se manter mais as suas células hidratadas. Aí depois que você tem esse efeito pós-exercício. Como eu tinha estudado sobre isso, eu fiquei meio tonto, assim. Quando cheguei em casa e quando fui no banheiro, tava Coca-Cola. Eu falei, caraca, mano, eu tô ferrado, né? Porque isso causa morte, isso é muito sério. E aí foi água de coco, Gatorade, água. Eu fui hidratando aos poucos e eu monitorando a cor da urina. E monitorando, aí ficou amarela, muito laranja depois ficou, aí vai reduzindo ali até, mas assim, é uma situação muito... perigosa. Galera que não conhece, que não sabe, pô, mano, é perigoso demais isso. E eu vou falar que a maior parte dos atletas, eles chegam pra prova já desidratados. Atletas de triatlo, atletas maratonistas... Chegam pra prova? Para a prova já hidratado. Você acha que você está hidratado e quando a gente vai medir, ou você está levemente desidratado ou você está moderadamente desidratado. As pessoas têm muita cultura que só a água hidrata, né? Ou aí quando você começa a conversar um pouquinho mais, a pessoa começa a soltar, sabe? Ai, não, é que ontem, assim, eu não fiz a minha rotina do jeito que eu gostaria, eu não me alimentei nem hidratei corretamente. Aí a pessoa começa a soltar assim na fala algumas desculpas, mas é muito comum. Então, se você tem uma prova, né, que já é uma prova principalmente de longa duração, e a pessoa já chega né, ou levemente ou já desidratada para essa prova, isso vai se agravando ao longo da prova. Então, assim, a urina, como você falou, é um ótimo indicador, tá, gente? Agora, tem que tomar cuidado com a urina, porque ela pode ter interferência de algum suplemento ou algum medicamento que vai interferir na coloração da urina. Agora, se nenhum suplemento causa isso, então é uma excelente referência
transparência para que você veja ali quando você está desidratado. Então, Quanto quanto mais clarinha, quanto mais água, assim, sabe? Ótimo. É que você tá bem hidratado. E é um sinal realmente de alerta no dia a dia. Olha a sua urina para ver como que tá a sua hidratação. Acho que eu tô desidratada. Provavelmente. Falar hidratação, ó, o golinho aqui, ó. Dani, e existe a possibilidade de se adaptar ao calor? Por exemplo, eu vi uma galera que treina numa situação, enfim, num verão carioca, termina o treino e entra numa sauna. Tem algum estudo já sobre isso? Maluquice, pra mim é doideira. Então, assim, primeiro, né, a gente... gente, calma, é que eu começo a escutar essas coisas, vou ficar... ficando... Ai, meu Deus, tem desfibrilador aqui. Que não acreditem em tudo que vocês assistem aí nas mídias, por favor. Bebe um golinho de água, ai, meu Deus, aqui, caneca linda. Daqui a pouco eu vou falar que o B-Shape do Pelé também tá valendo. Aquele negócio de fazer a choquinha. O que acontece? A aclimatação existe tanto para um ambiente frio quanto ambiente no calor. Sendo que essa aclimatação ela tem que ser feita próxima à prova. Então, você tem que ter uma prova-alvo. Não adianta você, vou aclimatar e vou fazer uma prova daqui a 3 meses, entendeu? Não existe isso. Porque a gente gera adaptações, mas essas adaptações são sempre temporárias. Tá. Então, normalmente, o processo de aclimatação, né, ele varia de protocolo, mas normalmente um mínimo de 7 dias, que pode chegar até 15 dias. Então, por exemplo, no calor e no frio, você vai se expondo, né, progressivamente àquela atividade, mas principalmente na aclimatação ao calor, porque como eu falei, o frio está muito relacionado mais à vestimenta. Então, dependendo da modalidade, se eu tiver com uma vestimenta apropriada, eu consigo tolerar bem. Né? O calor, não. O calor, eu preciso de mais tempo para poder ter esse processo. Então, eu vou me expondo aos poucos, né, em temperaturas que são parecidas, né, daquela região que eu vou fazer. E aí, com isso, eu vou aumentando esse tempo de exposição, que ela começa com 20 minutos, meia hora, 45 minutos, 1 hora. E aí, você vai progressivamente realizando o exercício também, aumentando a intensidade, né, dentro daquilo que você pretende performar em uma determinada prova. Então, é possível, mas isso tem que ser específico. A pessoa que já está, por exemplo, a gente que já está no ambiente, que já é o ambiente daquela prova, não tem porquê, né? Então, por exemplo, aqui, a gente vê o caso das Olimpíadas, né? Embora seja o nosso inverno, gente, inverno carioca, né? Inverno carioca não existe, né? A gente está com temperatura até mais quente do que em alguns países da Europa, que está no inverno, né? Então, assim, quem foi agora para a Europa, tá tranquilo. Por quê? Porque a gente já está acostumado a essa temperatura, né? A exposição a esse calor o tempo inteiro. Agora, as pessoas que estão, por exemplo, né, em países que já são países que estão a temperatura mais baixa e que vai para uma prova de calor, essas pessoas sim, a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque essas pessoas precisam de um tempo de se aclimatar. E aí, algumas delas podem, né, usar câmaras térmicas, né? Porque existe, por exemplo, grandes laboratórios e locais que você tem câmaras. Quando você falou que eu fiz doutorado, pós-doutorado na Inglaterra, na University of Portsmouth, a gente tem 3 câmaras térmicas. E essas câmaras, elas simulam tanto 50 negativo quanto 50 positivo. E não só a temperatura, mas também vento, radiação, umidade. Entendeu? Então, é como se fosse, vamos dizer assim, isso aqui fosse como se fosse tudo uma câmara, sabe? Como se fosse um frigorífico, vamos dizer assim, porque são várias entradas e saídas. E aí eu consigo ter essa simulação de calor e frio. Então, a gente faz pesquisa ali, mas a gente também consegue adaptar alguns atletas ali naquele processo. Inclusive, quando eu estava lá em 2016, era a Olimpíada no Rio, né? E eu estava lá. E aí, durante aquele ano de 2016, a gente teve, assim, alguns atletas da equipe de natação inglesa, e que a pessoa fala assim, não, a Dani tá aqui, ela tem espião, Dani, hoje você não desce pro laboratório, não, fica lá em cima na tua sala, tá? Não pode e tal. Então, tem muito essas questões, assim, que a gente recebia realmente alguns atletas para avaliar, para poder treinar e até para aclimatar. A gente vê, por exemplo, né, hoje em dia as mídias sociais permitem isso, então eu fico acompanhando vários atletas, porque eu também tenho interesse em saber a rotina deles, né? O que eles estão usando de equipamento, porque como eu estou o tempo todo em busca de tecnologia, eu fico vendo o que eles estão utilizando ali. Então, por exemplo, eu vi o pessoal do ciclismo, até alguns atletas que são campeões mundiais, são campeões olímpicos, eles fazem, por exemplo, como se fosse um calor, né? Assim, não chega a ser uma sauna, mas algum equipamento que fica liberando esse
esse calor do solo, que é justamente para poder simular o que a gente tem no ciclismo, que é justamente em função dessa radiação, aquele asfalto quente, né? Mas a gente também vê o pessoal ainda hoje treinando com aquelas roupas, né? Que a gente fala aqui de motociclista, né? E aí ainda tem isso. O saco plástico. Qual é a finalidade, sabe? Qual é a finalidade? Porque isso aí tá desidratando você mais rápido. E aí não necessariamente você tá aclimatado, tá levando uma aclimatação. A aclimatação é você realmente estar exposto àquela condição ambiental e não só produzir esse aumento do calor metabólico, porque você vai estar ali transpirando mais e levando a desidratação ainda mais grave. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje em dia as estratégias de recuperação, de recovery é uma febre e tem muita coisa boa, tem muita coisa que já está comprovada cientificamente, tem muita coisa que ainda não tem comprovação. O que ainda não está comprovado? Muita coisa é muito percepção ainda das pessoas. Assim, por exemplo, a crioterapia, né, a utilização do gelo, você pegar aí tem várias publicações mostrando os benefícios, né, da crioterapia, assim como a utilização da sauna, que são coisas mais antigas. Mas até, por exemplo, as botas de compressão, né? Eu agora mesmo estou fazendo uma pesquisa em relação a isso. Todo mundo usa bota de compressão, todo mundo sabe, fala do quanto que é confortável as botas de compressão, mas qual é a pressão ideal ali na bota? Porque algumas botas que têm uma pressão que são máxima de 100 milímetros ali na coluna de mercúrio, essa compressão, né, de acordo com uma revisão sistemática que a gente fez, é uma compressão relacionada à parte clínica. Então, será que essa compressão aqui, até algumas botas têm esse limite de 100, né, atende um atleta, né, que tem uma demanda completamente diferente? A gente já vê que tem outras botas que você já consegue aumentar a compressão. Aí você vai para 110, 140, 160, 180. Agora, qual é ideal? Então, o que a gente está vendo agora? O que é ideal? Qual é a melhor compressão? Será que tem que ser individualizada essa compressão? Será que tem diferença da compressão de 140 para 100? Ou se eu fizer as duas compressões, não interessa, é só em relação ao conforto? Né? Agora também com as botas de crioterapia, até mesmo esse, né, que a gente está falando dessa tiara, né, que o pessoal usou, que eu até fiz até uma postagem em relação a isso. Falei, gente, o pessoal tá se sentindo rei, rainha. Eu usaria só por causa que é fashion, né? Nem sei se vai fazer efeito. Mas por que eu brinquei com isso? Porque ainda não tem comprovação científica. Então, muito dessas situações, por exemplo, eu tenho conhecimento e aí eu vou atrás do equipamento para aí sim, a partir disso, começar a estudar e saber, tá, traz conforto, mas o quanto que é esse conforto? Será que isso realmente é significativo para falar que aquilo que impactou na performance, né? A gente vê a questão, você fala da maratona e você tem os tênis. A gente tem tênis aí que você consegue, né, melhorar o desempenho, mas será que você vai melhorar seu desempenho igual do Kipchoge? Eu acho que... É só o tênis ali que tá fazendo a diferença, né? Então tem todo um histórico ali por trás. O tênis é o plus, o tênis, né, é a cereja do bolo ali, né? Mas é um ajuste descalço, o Kipchoge descalço vai correr do meu lado mais rápido do que os de tênis de placa, mano. Sacou? Não tem essa. Mas assim, eu acho que isso tudo que você tá falando tem muitas coisas que são meramente comerciais, né? Super. A indústria é muito agressiva. Porque assim, a gente trazendo... Você tá falando, lógico, de atletas de alto rendimento. Mas a gente trazer isso pro amadorismo... Cara, todo mundo hoje quer ter rotina de atleta. Todo mundo quer ter algo maneiro pra postar. Então, assim, cara... As empresas estão dando pras pessoas o que elas querem. Sacou? Então, assim, vai botar a botinha, tu vai lá tirar a foto com a tua botinha. Porque o fulano de tal lá, o atleta, faz a foto com a botinha. Sacou? Essas bands, elas vão aparecer. Já. Eu queria já ter, mas custa muito, cara. Não, mas isso aí, já mas vai aparecer, a tendência dessas tecnologias, elas ficarem cada vez... As wearables, né? São cada vez mais baratas, Quanto é que era um tênis, vou te falar, um tênis de alta performance, quanto é que era quando lançou? Era muito mais caro do que agora. Hoje em dia, todo mundo aí passava 12 vezes aí. Agora consegue comprar um tênis o mesmo tênis que o Kipchoge usa. Caraca, é uma parada muito louca, mano. Se parar pra pensar. Você falou essa parte do esporte amador, do atleta amador, e eu gosto muito de reforçar isso, porque eu até falo isso muito nas minhas palestras, falo isso muito pros meus alunos, né? Porque eu dou aula também lá de fisiologia do exercício. Porque se você pensar bem, um atleta de alta performance, ele é pago, a profissão dele é aquilo. Então, o que ele faz? Ele treina, ele descansa, ele come, ele se alimenta, ele dorme. Ele vai ter outro treino à tarde, ele tem um período dele lá de sono, de recovery. E a rotina é mais fácil. A rotina é aquilo. Física é mais fácil. Eu falo isso para os meus alunos. Então, se você pensar bem, o atleta amador é o que mais precisa de todo esse cuidado. Por quê? Porque é o cara que acorda 4 horas da manhã, entendeu? Faz
faz o treino dele de madrugada. Se estressa com o trabalho. Né? Aí sai, dependendo Fica sentado do 8 trabalho horas, dele, 9 horas em pé ou Você sentado. não sabe qual é a atividade dele laboral, você não sabe o quanto que ele teve tempo ali na atividade dele de se alimentar, de se hidratar, o nível de estresse que foi ao longo daquele dia ali. E às vezes ele ainda sai, ainda complementa o treino à noite. Exatamente. Né? Tem Então, assim, essa pessoa que eu falo, gente, o esporte amador hoje, esse mercado do esporte amador hoje, tá em expansão, como você falou, né? Tá crescendo muito, mas é realmente um público que precisa de cuidado, que precisa de atenção, porque ele tem uma chance muito maior de se lesionar. Porque ele não dorme as horas com certeza adequadas, o sono dele a gente não sabe se é um sono de qualidade. Né? E ele ainda tem que conciliar toda uma vida, né? Uma vida laboral, uma vida esportiva, uma vida familiar, vida social. O problema, ou seja, eu acho que, Dani, o problema... cara, legal o amador fazer isso tudo. Maneiro. Eu acho legal pra caramba. Eu falo isso pra galera que eu treino. Pô, é muito maneiro a rotina deles. A única coisa que eles não podem fazer é se medir com a régua do outro. É isso. Tipo assim, pô, vou ver ali a influenciadora que eu gosto ali. Caraca, a menina tá correndo, sei lá, o cara tá correndo a 4h30, pô, eu não saio de 5. Sacou por quê? Porque o cara acaba de treinar, o cara vai pro spa. E não sabe a rotina do outro, cara. No offline, isso. ninguém sabe o que o outro faz, cara. E tem a vida Sabe? das mídias também, né? Eu acho que a rede social é maneiro. E não é maneiro, né? Tem um grande equilíbrio nisso tudo aí. É legal que incentiva a galera a fazer atividade física, mas ao mesmo tempo ela é tóxica, porque ela influencia as pessoas a essa quererem... comparação, o ego, né? O ego, sabe? Mas assim, a gente... Só pra eu voltar um passo atrás da nossa conversa, você tava falando muito da galera... treinar e toda a tecnologia, mas a gente fala muito isso do frio pro calor. Sabe o que eu não vejo? Falar o contrário. Eu acho muito mais que as empresas... Hoje eu trabalho com a Adidas, eu trabalho há 5 anos com a Adidas já. Mas vou botar a Adidas nesse bolo. Eu acho que as empresas de atividade de marcas, de brands de esporte, ou outras, elas são mais preocupadas o cara correr no calor do que no frio. Vou dar um exemplo. Eu corri em Buenos Aires, pô, tava muito frio. O meu tênis é totalmente respirável. Eu senti muito frio no pé. Muito. Eu tive que botar 2 meias. Eu corri com 2 meias. Por que o cara não faz, de repente, o mesmo tênis, a mesma parada, mas pensando no frio e pensando no calor? Cara, eu acho que tem muito disso, eu acho, ainda, sabe? Porque, correr com um tênis de alta performance, eu não sei como é que os tênis da Nike seriam tão respiráveis, mas o tênis, o Adios Pro 3 da Adidas, é um tênis que tu assopra, tu sente o assopro do teu pé, cara. Imagina o frio. É porque a produção de calor ali pra poder gerar, né, essa energia pra te impulsionar é muito grande. Por isso que eles têm essa preocupação tão grande de deixar o tênis respirável. Porque você leva um aquecimento ali, principalmente da sola, né, do pé, ali muito rápido. Assim, a temperatura, numa intensidade elevada, pode rapidamente chegar a 10 graus assim, de aumento de temperatura. Cara, eu pensei que eu fosse perder meus dedos do pé. pé. Por isso que a maior parte dos tênis tem essa questão de dissipar o calor muito rápido. Eu tô fazendo um trabalho de pesquisa agora em relação a isso. Eu tiro a temperatura lá dos pés, exatamente a sola, cara, né, com a tem que me levar meu pé, totalmente diferente de todo mundo. Entendeu? Então vambora, já vai sair daqui com o cobaia, já vai passar lá no laboratório. Se tu segurar minha mão tá congelada aqui, filho. Meu pé tá congelado. E aí você faz, eu tô fazendo um teste rápido, tá? Um teste de máximo, então um teste que tem duração aí de rampa, que é um teste que vai evoluindo a progressão da intensidade que você tem, uma duração total de teste máximo de 20 minutos. E ao final disso, você pegar e comparar a temperatura chega, algumas pessoas já chegaram até a 10 graus, assim, né? Com tênis específico, com uma meia específica. Então, por isso que a maior parte das empresas tem essa questão de deixar esse tênis mais respirável, justamente por causa desse calor que é produzido aí, ajuda, né, a impulsionar e gerar essa energia, né, para o movimento da corrida. Esse calor pode explicado, desculpa, Marcas. Ele que tem mais uma meia para você apropriada. Vou ter que usar um tênis 43. Porque tanta meia que eu tô calçando. Ele vai botar meia de escalada. O pessoal que vai pro Everest, ele vai usar essa meia agora aí, de aquecimento. Botar a meia por cima do tênis. Dani, uma dúvida. Esse aumento de calor pode fazer com que, enfim... tenha mais facilidade de ter bolha nos pés? Isso, por isso que uma meia também é importante, uma meia adequada, que também tem esse conforto, a qualidade, o tecido dessa meia, porque senão aumenta muito, aumenta o atrito, e aí você acaba levando algumas lesões de pele, né?
E aí a bolha é uma delas. Gente, eu sou rainha disso. É que nem o. Tem que investir na meia, gente. A gente não dá valor à meia. Tá? Então uma meia boa é meia cara. Tu viu que nem aquele cara? Tu viu o influenciador? Meia boa. Tu viu o cara que foi fazer a Maratona do Rio? Tu viu o cara que foi fazer a Maratona do Rio? O cara falou, botando culpa no tênis, comprou um tênis de 4 mil. Eu comprei um tênis de 3 mil reais. Eu não vi Mas cara, o cara encheu de bolha do cara. Mas comprou uma meia de 15? Porra, Dani, o que uma meia tem pra ela ser boa? Primeira coisa, essa questão de respirável. Tá. Tecido Porque assim, hoje em dia, tudo que a gente fala em relação a tecido, nanotecnologia, tudo isso é conforto. Então, assim, é um material que é produzido, né? Então tem que ter lá uma quantidade de material sintético, mas também tem que ter uma quantidade de fibra de algodão que vai trazer esse conforto térmico. E também a capacidade que ele tem de dissipar esse calor. Então, essa meia, ela vai ter alguns pontos que também já foram identificados, que são os pontos de maior compressão. Então, algumas têm até acolchoamento nessas áreas. Então, tem toda uma pode falar uma marca? Ai, gente, conflito! Não, mas você já me trouxe um ponto muito importante. Conflitos de interesse. Eu já falei, vai pra cima, vai lá pra 100, 100 e pouco, já joga a régua lá, passou de 100, Pila mesmo? Mas você já trouxe um ponto muito importante, porque quando eu vou comprar uma meia, eu viro pra ver a composição. E aí se tem, sei lá, 10% de algodão, eu já fico, ai, não serve. E agora você já trouxe isso que serve. Porque vai trazer conforto. Então, tudo aquilo que te traz conforto. E aí tem a questão também, tem algumas meias que você ainda tem essa facilidade da compressão. Então, além, né, de facilitar, você também tem uma fase ali que também ajuda no retorno venoso. E aí, por exemplo, uma meia dessa de compressão é uma meia que também já produz um maior aquecimento dessa região. Então, você tá falando que você tava sentindo muito frio. Não tava não, tô com medo de corrida. É 100 e pouco, minha meia. Essa não era original. Meu Deus, 100 e pouco. Pelo Não, 100 e pouco, minha meia. Cheio de acolchoamento, de bolinha atrás do calcanhar ali, ó. Tem uma aí que tá na moda, gente, que é toda colorida, assim, que é toda cheia de desenhozinho aí. Tem uma marca que é uma marca aí internacional. Pode fazer, o programa é de vocês. Então, mas você sabia que eu tenho uns pares dessa. E me dá bolha. Olha aí, ó, tá vendo? Eu uso qualquer meia e não me dá bolha Tá nenhuma. vendo, gente? É o pé. Será que é essa mesmo? Tu tem que deixar o pé cascudo. Meu pé, depois que eu corri anda minha primeira descalço. maratona, parece o pé da Fiona. Anda descalço. Tem vergonha gente, de as mulheres cria casca. também. Toma cuidado, porque a gente às vezes quer fazer spa do pé, Não, né? não dá. Fica tudo Eu tô fazendo agora, maravilhoso, tal. tô fazendo. Mas aí, se você vai correr, aí o pé já tá fininho e vai arrebentar o pé de meia. Então deixa eu fazer Meu o pé tá spa do cascudo. pé depois, Parece entendeu? uma tartaruga, meu pé. Eu tenho vergonha dele agora. E ele não era assim, ele era bonitinho. A maratona que estragou. Não a tem maratona, como. as meias erradas, os tênis apertados, tudo. Mas, por exemplo, a meia de compressão que eu tava falando é uma meia que já aumenta a temperatura. Então, por exemplo, você vai fazer a prova no Frix, você falou, você usar uma meia de compressão, ela vai ajudar a manter a temperatura ali aumentada no pé e na sua região da perna toda, né? Da panturrilha que eu tô falando, Cara, da perna mas me inteira. incomoda, sabia? Correr, tipo, com a meia na panturrilha. Assim, Mas assim, ali me incomoda. aumenta a temperatura, entendeu? Aí, frio por exemplo, é bom, então. exato, no frio é bom. Aí, de repente, você vê, às vezes, uma pessoa no calor querendo usar uma meia de compressão daquela. Aí vai superaquecer, vai sentir calor pra caramba. Vai, entendeu? Não vai funcionar. Então, às vezes, as pessoas usam, você falou dessa questão da indústria, né? Vê aquela moda toda. Tem que Mas fazer não que nem a sai blogueira, igual. Dani. Tem que fazer que nem a blogueira. Meio frio, meio calor. Top e manguito. Meio frio, meio calor. Meio frio, meio calor. Tá na moda, meio frio, meio calor, filho. É isso aí. Equilibra, Vai meio frio, meio equilibrando. É isso. Entendeu? Essa é a malandragem. Gente, mas eu já vou sair daqui querendo comprar meia nova. 100 e pouco pra cima. Vai. Ponto de corte é 100, gente. Ponto médio é 100, entendeu? Não, mas você realmente tem que investir na meia e pensar sempre em conforto. Até a questão do tênis, hoje em dia, né? Antes tinha muito essa questão qual é o tênis ideal, né? Pesada, pronada, supinada, qual é a marca e tal. Gente, é conforto. Conforto. O tênis que ele vai achar que é uma marca maravilhosa pra ele, pode ser que você vista o mesmo modelo e não goste, não se sinta, né, bem ali confortável. Então você tem que hoje pegar o tênis mesmo, tem que
tem que treinar, tem que, né, na loja, você vê que tem várias lojas que tem essa possibilidade de ser testeira, de você testar, né, de você fazer esse try. Então, você precisa disso, porque realmente hoje é conforto. E aí, a meia entra nesse processo também. Então, tem que padronizar a meia e também tem que testar. Essa meia aqui me traz conforto, essa daqui não, deixa eu tentar essa outra marca e tal. Né? Eu tô brincando aí dos valores, porque são as meias importadas, né? Que é uma meia mais ou menos de 15, 20 dólares. E aí, quando você traz pra cá, isso fica mais caro. Mas tentar uma meia que tem essas composições parecidas, e aí uma meia com uma composição parecida vai ser por volta de 70, 80 reais aqui. E aí você, ok, eu tô numa meia, né, que vai me trazer algum tipo de qualidade. Agora não adianta você pegar aquele pacotão, né, que passou ali, viu, na promoção. Dentro da americana, nas americanas. Pegou o pacotão, eu vou correr. 20 pares de meia por 10 reais. Aí, compra um tênis de 2 mil e aí compra 20 reais de meia. Aí não dá, não tá batendo, não tá dando, não tá usa batendo. 2 vezes a meia desgraçada, assim, triste, cansada, já segura nem a canela. Eu conheço alguém que ama correr com essas meias, sabia? Olha só. Tá bem isso, assim, a meia, duas usa a meia tá bem. 100% algodão e fala que é melhor. Eu fico, nossa, pé de homem assim, e eu que cara. tenho bolha de sangue, entendeu? Nem é ele. Cara, mas é muito interessante isso, a gente pensar que até a meia, né, que teoricamente é uma coisa simples. E aí, sabe o que eu queria perguntar pra você, Dani? Eu tenho uma questão muito grande em encontrar o top ideal. Isso. Você já fez algum estudo sobre top? Não, assim? eu não tenho essa parte, né, de estudo com top, mas quando estava lá na Inglaterra, eu fui voluntária no estudo que estava tendo exatamente para poder ver qual era o top mais confortável para a mulher. Então tinha várias relações de tamanho de mama, de peso, né, de fotografia. Era um pessoal da biomecânica que estava estudando isso, então eles estudavam toda a questão de sustentabilidade também ali e também sustentação do tecido, material, o que era mais confortável ou não. E eu fui voluntário, achei incrível, né? Não sei depois como é que ficou a conclusão, posso até depois também procurar saber, mas eu sei que era o pessoal da biomecânica que estava estudando isso. A gente já tem uma grande evolução hoje em relação a material, top, né? Conforto, porque a gente sabe, principalmente que já tem essa mama maior, esse balanço aí, ele vai realmente gerar desconforto e até dor, né? Sim. Fica até uma atividade dolorosa. Então tem que ser realmente um top que tem essa questão da sustentação mesmo, tem que segurar ali, mas também tem que segurar, mas também não pode te enclausurar, né? Você não pode ficar sufocada, não pode respirar, e não consegue nem respirar com aquele tecido. Mas aí realmente não é uma área que eu atuo nas minhas pesquisas. Eu acho que é mais voltar... Assim, eu leio algumas coisas porque eu fico muito chocada, que às vezes eu vou comprar um top e tá lá, alta sustentação. E aí eu experimento ele na cabine e falo, mano, isso daqui tá igual um sutiã. Tipo, isso não tem alta sustentação. E aí eu tenho lido alguns estudos sobre e impacta muito na biomecânica. Tipo, o último estudo que eu li falava que uma mulher correndo uma maratona com top errado é como se ela precisasse fazer um esforço maior, que equivale a quase 2 quilômetros a mais na prova. É porque você muda, né, toda a mecânica do movimento. Sim. Então e aí isso vai acontecendo principalmente quando você vai ficando mais fadigada. Né? Então você tá bem, tá inteira, a tua corrida é uma. Conforme você vai ficando mais fadigada, é normal a gente gerando algumas compensações. Então, qualquer coisa ali que vá trazer esse desequilíbrio, que a gente estava falando do tênis, mas pode ser qualquer coisa. E para a mulher, o top é um grande diferencial. Isso vai fazer com que ela gaste mais energia. Sim. Com certeza. Cara, nossa, tô te escutando aqui, eu tô vendo quanto você é inteligente. Sério, mano? Sério, isso me deixa... Porque eu sou... Obrigada, gente! Porque eu sou um cara muito prático, sabe? Eu sou um cara muito prático. Pô, tem algum estudo que tu tenha feito que te marcou muito, assim, tipo... Na tua vida, assim, tipo, cara, eu fiz isso aqui, caraca, isso aqui foi muito maneiro, muito legal. Tipo, eu descobri isso. Tem alguma parada que te chamou mais atenção? Deve ter, né? Tem, eu tenho... filho com carinho, assim, né? Tem, assim, essa linha toda de termorregulação, de estresse térmico é muito legal. E aí, só que é aquela coisa da pesquisa, né? Porque quando você fala assim, poxa, achei esse resultado que foi incrível. Aí aquilo ali já te abre, né? 50 questões pra você poder responder mais. Então é muito difícil você pegar início, meio e fim, né? Porque é uma vida estudando, né? Então, eu sempre fui da fisiologia do exercício. E aí, assim, durante a faculdade, quando eu saí da faculdade, trabalhei também na parte de fitness, mas logo depois eu fui pra vida acadêmica. E aí, eu sempre trabalhei mais com a parte de testes, né? Esteira, testes ergométricos, testes de esforço. Gostava sempre de trabalhar com lactato e tal. Limiares metabólicos, limiares ventilatórios. Mas eu via que isso ali dentro da fisiologia era tipo assim, todo mundo faz isso.
sabe? Eu não queria ficar no que todo mundo faz. Ali, né? E aí, quando eu acabei meu doutorado na Fiocruz, eu saí um pouco, né, da fisiologia, assim, de laboratorial, fui mais para a parte, até mesmo pela proposta que eu fui na Escola Nacional de Saúde Pública, né, na ENSP. E aí, era uma proposta mais de saúde, qualidade de vida, né? Questão mais social. Então, eu tive que pegar a fisiologia e levar mais um pouco mais da qualidade de vida e não só do desempenho como eu vinha trabalhando, que foi ótimo, foi muito enriquecedor para mim esse período que você abre realmente, né, as possibilidades, você vê o quanto que às vezes você está muito preso a só uma parte, né, e eu até falo muito isso, a visão que eu tenho de saúde pública hoje foi a visão que eu tive a oportunidade no meu doutorado de estudar e que hoje isso me dá uma outra visão, que eu sou voluntária na Sobrasa, né, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, então eu sou diretora hoje do Programa de Educação e Prevenção a Afogamento. E eu falo, eu não sabia o quanto que aquilo lá atrás na Fiocruz tinha me dado tanto uma noção, né, de atenção primária, secundária, terciária, e o quanto que isso hoje, né, me abriu realmente o universo para você ver outras possibilidades. E aí, quando eu acabei, que eu passei no concurso, comecei a trabalhar lá dentro da Escola de Educação Física do Exército, eu tinha acesso lá aos atletas de alta performance, mas eu também tenho os atletas táticos, né, que são os militares, então, que são considerados atletas táticos, porque eles têm na sua demanda laboral, né, militar, operacional, demandas físicas igual de um atleta de alta performance. Então, eles são considerados atletas táticos. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com eles alguma coisa que sai um pouco, né, da minha zona de conforto. E aí eu fui para essa parte do calor, eu não queria ficar na rabdomiólise, eu não queria ficar na patologia, eu queria justamente estar entendendo o comportamento, e foi quando eu comecei a trabalhar os efeitos do calor. E aí comecei com questões básicas de hidratação, né, peso, quanto que desidratava, quanto que aquele calor impactava, tal. E aí, quando eu fui para fazer meu primeiro pós-doutorado, foi justamente isso, para ver a questão do calor, e eu estava já muito voltada para a parte bioquímica, entender análise do suor, tal, mas lá eu tive contato com a termografia. Então, quando eu voltei para o Brasil, o que eu vi? Daquilo tudo que eu trabalhava, a termografia era menos invasiva. E chega uma hora que esse atleta, ele tá de saco cheio dele ser futucado, sabe? De ter que tirar sangue toda hora, ter que ser coletado toda hora. É desconfortável, né? Sim. E aí eu comecei a estudar sobre a termografia, e aí aí comecei a orientar uma aluna que o doutorado dela era sobre termografia, mas na parte da fisioterapia. Eu falei, nossa, eu preciso entender um pouquinho mais. Eu tive contato, mas não tive oportunidade de trabalhar. E aí fui fazer meu segundo pós-doutorado lá na Espanha com a termografia. Então, quando eu voltei, você fala assim, Dani, assim, um grande divisor de água nessa carreira que eu vejo é a utilização da termografia infravermelha. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de também trabalhar com esses atletas, tanto prevenindo as lesões, né, lesão esportiva, mas as lesões de uma forma geral, e também acompanhar eles para que eles não se lesionem. Então, assim, eu peguei vários atletas que vieram para mim com lesão de LCA, né, que é o ligamento cruzado anterior, que é muito comum nos atletas e mulheres também. E aí eu tive a oportunidade de estar acompanhando mensalmente com uma equipe multidisciplinar. E é muito rico isso, sabe? Você vê que você tá ali... que eu falo, gente, a pesquisa, o artigo, isso aí vai sair muito depois. Mas que naquele momento ali, você é importante naquele processo, quanto você tá ajudando aquele atleta. E aí o depoimento desses atletas, assim, comigo, né? Dessas atletas... assim, é emocionante. Assim, nossa, quando eu saía lá da tua avaliação, você me mostrava exatamente ali naquela imagem o que eu estava sentindo e que eu não conseguia, né, identificar, ou que alguém falava, você melhorou, mas eu queria uma coisa palpável para saber o quanto que eu melhorei. Você me mostra aqui com essa avaliação o quanto que eu melhorei. Ou quando você fala, você está compensando aqui, e você me mostra uma imagem que você tá compensando, e a gente consegue trabalhar, e no mês seguinte eu venho e eu vejo que melhorou daquilo. Então, essa parte, assim, eu acho que para mim é muito gratificante, né? Saber o quanto que eu tô contribuindo com isso e tá dentro de uma equipe multidisciplinar. É legal. Muito legal. Agora, por exemplo, o Luiz Maurício, né, do Dardo, ele é atleta nosso lá, ele treina diariamente lá na Escola de Educação Física do Exército, né? Eu já conheço o Luiz desde 2021. Nossa primeira avaliação, quando ele chegou, foi ainda na pandemia. Eu tenho avaliação com ele, a gente de máscara ainda, né? E é muito legal esse trabalho, né? Então, quando ele estava naquela reta final, que ele já tinha batido o recorde aqui, que
ele, né, tinha feito a classificação que ele estava indo para a Olimpíada, a gente estava com uma carga muito pesada de treino nele. E aí eu, junto com o Fernandão, que é o técnico dele, junto com o Jefferson, que é o fisioterapeuta dele, a gente ia conversando. Eu falei, cara, então agora nessa reta final da Olimpíada, a gente vai avaliar ele todo dia com termografia. Vamos ver todo dia para ver como que tá a carga de treinamento dele, porque eu consigo ver a carga interna pela termografia. Caraca. E aí a gente avaliando, aí eu falava, olha, tá muito tensionado aqui hoje, por exemplo, posterior. Ele, então hoje eu vou fazer um trabalho de pliometria, então não vou fazer. Então, conversa com o Jeff, então vamos fazer mais recovery. Então, assim, isso é aquela coisa que hoje eu falo assim, nossa, sabe, brilha os olhos. Eu falo assim, nossa, que incrível, como que eu tô contribuindo diretamente. Depois disso aí, saiu o estudo de caso, depois eu tô pensando em escrever. Mas naquele momento ali, é muito rico esse processo, né? Então, é uma coisa que é muito gratificante. E essa questão do estresse térmico, né, que é minha área, cada hora eu vou inventando uma coisa nova. Então, eu tenho parceria com inúmeras universidades, instituições, a gente desenvolveu um sensor para colocar na roupa, para ver quanto que não era só a roupa, né, o seu calor metabólico, mas também quanto que o tecido estava aquecendo. E aí, daquilo ali, você fala, não, então agora eu já preciso avaliar agora uma outra medida. Então, cápsula de temperatura interna, você sabia disso? Tem, você consome uma as marcas te procuram para fazer Vou esses te falar, testes? Muitas das vezes eu procuro as marcas. Porque, assim, que eu costumo até fazer... Isso é do caramba, cara. Cara, tu fala do tecido, que aquilo ali interfere diretamente pro... Porque eu faço até uma crítica, assim, que tem um distanciamento muito grande, né? Quem está aqui na academia, né? Que é o pesquisador, de quem está aqui na indústria. Né? Então, o casamento perfeito é esse pesquisador tá trabalhando junto na indústria para poder te dar o melhor produto. Só que a indústria ela é muito mais rápida do que você. Então, muitas dessas coisas aqui vem porque já passou por alguns testes do equipamento e tem pesquisa também ali, muita coisa de dentro da marca também. Engenharia obviamente. E pessoas que são contratadas para aquilo, mas muitas das vezes aquele produto ele não é testado no movimento. Às vezes você tem lá todo um processo de tecnologia de um tecido, né, de um material, mas não colocou aquilo ali numa situação extrema, não colocou aquilo ali no exercício, não colocou ali com um atleta específico, né? Então tem muito desses processos. Então algumas coisas a gente tem que responder depois. E aí eu fico assim, se eu ficar também aqui, né? Eu sou a doutora, eu sou a PhD. Vocês que me procurem. Vocês me procurem. Não. Então, muitas das vezes, eu procuro. E eu vou te falar, principalmente as marcas que são, assim, equipamentos internacionais, a grande maioria, eu mando um e-mail e me apresento. Eu sou, esse aqui é meu background, tá? Eu trabalho com pesquisa, sou dentro da Escola de Educação Física do Exército, trabalho com essa linha de pesquisa. Tive conhecimento do seu produto, queria saber se você pode me mandar para eu poder fazer um teste, se tiver adequado, vou ver se eu consigo, né, fomento para compra ou não, ou posso também fazer a contrapartida de estar divulgando nos meus eventos quando eu vou dar palestra, ou quando eu estou participando de algum evento, algum congresso que eu vou apresentar algum trabalho e tal. E para eles é importante essa validação acadêmica. Super. Né? E a grande maioria, vou te falar, lá fora, quando eu mando mensagem, cara, responda assim no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, marcando uma vídeo, né, uma chamada, e a gente conversa e me manda o equipamento. Então, assim, é muito mais fácil. Então, hoje o que eu pego, assim, de tecnologia, é muito do que eu vou atrás, sabe? Eu procuro, eu vejo, por exemplo, essa questão da tiara, eu já mandei mensagem pra eles. Eu falei, eu tenho interesse. Ai, tô louca entendeu? pra você Eu tenho usar interesse. Vamos marcar? Vamos, tá? A gente não saiu a reunião ainda, mas já falei que eu tenho interesse em avaliar. Agora, por exemplo, eu tô com 2 sensores, né? Então, que é para avaliar... ele vai gostar disso. Que é para avaliar o sódio, potássio, magnésio durante a perda do suor. Então, não é mais antes e depois eu coletar e avaliar. Eu consigo ver em tempo real isso. Então, assim, eu tenho um sensor que a gente está desenvolvendo agora, está validando junto com a Avanuto, que está comigo, parceira, assim, em várias pesquisas lá para poder a gente identificar isso durante. Você tá com o telefone no Bluetooth, você vai acompanhando ali em tempo real. E aí você consegue falar, tá na hora de suplementar a sódio. É isso. Imagina que ele vai fazer um longão e aí eu acompanho ele durante esse longão. E aí eu já vejo exatamente, depois quando eu vejo a curva, quais são os momentos lá que ele tem perda de um determinado mineral mais do que o outro. E aí eu vou dizer exatamente o quanto que ele precisa repor naquele momento, que é o que a gente fala, que a hidratação tem que ser individualizada. Super,
Entendeu? Cara, eu tô de bobeira, que é muita tecnologia. Mas assim... Aí agora mesmo, eu recebi um sensor agora, que veio de uma empresa americana também, que é pra poder testar, ele me mandou. Esse aí pega só de potássio só. E eu tenho uma outra parceria também, que é em Londres, em outubro ele tá me mandando também, que esse não precisa nem... Ele nem tem... É material de consumo. Ele só fixa na pele, ele também te dá só de potássio magnésio. É tipo um adesivo, não? Não é nem adesivo, não é tipo da Gatorade. Que eu ia falar disso. A Gatorade tem um adesivo, já viu? Alguns têm uma película que parece, e aí você coloca o sensor e nessa película, que naquela leitura ali que ele faz. Vou inserir chip, mano. Daqui a pouco. Vai meter um chipzinho aqui, ó. Aí vai tocar aqui, ó. Você precisa tomar água agora. Vou te falar mais. Cara. Daqui a pouco vai estar na roupa. Depois a gente te negocia. Bora. Você que tá na Adidas. Adidas, me contrata. Mas assim, olha, você tá falando de equipamento. Eu já trabalhei na outra, né? Eu trabalhei na outra já. Na concorrência! Fiquei 4 anos na outra. Eu tô 5 anos na Adidas, mas 4 anos. E eu fui pra sede da Nike, né? Em Beaverton. E aí, lá ele... Tem um senhor laboratório. E aí, lá eles estavam explicando, na época, não foi em 2017. Na época, eles estavam produzindo uma chuteira pro Neymar. Que o Neymar era da Nike naquela época, agora virou Puma, né? E eles estavam produzindo uma chuteira pro Neymar. E aí eles estavam explicando como é que foi feita aquela chuteira. Tipo... Porque as pessoas iam comprar a chuteira assinada pelo Neymar e falavam assim, nossa, a chuteira tá apertada no meu pé. É porque a chuteira foi feita para o Neymar. Foi feita para o pé dele. Para o pé dele. É personalizada. Não, isso é muito louco. Porque eles vendiam a chuteira, mas meio que no formato do pé do Neymar. Aí, tipo assim, o Neymar chutava a bola lá no laboratório. Ele chutava a bola e aí, quando ele chutava a bola, dava um gráfico no computador. E aí o cara marcava onde tinha que ser a costura feita pra aquele passe sair perfeito. Mano, é muito louco. E eles fazem isso, óbvio, a Adidas faz isso também. Né? Faz com tênis, faz com as coisas todas. No entanto que a Adidas, ela tem um tênis que é o proibido. Que é o Prime X. É o que eu chamo que é doping tecnológico. Não tem como. É que nem a vestimenta de natação, né? Virou doping tecnológico. Que é proibido. Desproporcional. Mas eles fazem aquilo ali... pra mostrar que, tipo assim, eu tô na tua frente, mano, na tecnologia. Eu consigo fazer uma parada muito melhor que a sua. E essa guerra entre Adidas e Nike, somente pra bater o recorde, né, da barreira da maratona abaixo de 2 horas, isso aí, quem ganhou foi o esporte. Porque foi muito investimento. Eles contrataram os maiores, ainda, né? Tá rolando. Mas ali eu acho que foi assim, o boom. É claro que agora aquilo deu visibilidade, né? Mas até chegar aquele momento ali, a gente sabia que tinha muita coisa, né? Mas eles fazerem essa equipe multidisciplinar, pegar todo mundo, né? De engenharia, biomecânica, fisiologia, nutrição, tal, bioquímicos. E essa briga boa, né? Entre as duas, foi, acho que pra mim ali naquele momento, eu falei, não, quem tá ganhando com isso é o esporte. Porque a gente teve muita tecnologia, muita mudança aí nesse processo. Não, mas você como pesquisadora, você acha que falta muito pra numa condição de prova, tá? Porque condições voltadas para aquilo ali, o que tinha que fez. Ele fez, mas era favorável pra ele. No entanto que na primeira tentativa ele nem conseguiu. Né? Ele conseguiu na segunda tentativa, que fizeram um tênis todo tecnológico. Que eu acho que esse tênis nem foi permitido a venda e tudo mais. Mas tu acha que falta muito para um maratonista quebrar essa barreira de 2 horas, tipo, em condições de prova? Não, você vê que tá muito pouco, gente. Tá ali, ó. Pô, mas é muito pouco que falta muito. É um pouco que falta muito. Pô, 25 segundos. Mas 25 segundos, 26 segundos pra um cara correr mais rápido é muita coisa, cara. Mas a gente nunca. 3, cara. Mas a gente nunca imaginava que a gente fosse ficar tão próximo dela. Não, tá muito perto. Mas entendeu? Assim, eu acho que. Olhando assim, eu acho que faltam uns 10 anos ainda. Não, eu não acho, não. Então, eu chuto o que vai ser esses 10 anos agora com esse mundo acelerado? Porque é muita tecnologia. Tem coisas que você consegue falar assim, eu acho que daqui a 10 anos vai ser assim. Tem coisas que a gente acho que nem imagina como vai estar daqui a 10 anos. Mas, Dani, né? mas aí, sabe o que acontece? Daqui a 10 anos, a temperatura do planeta é outra. É outra. Tem isso também. Tu tem que ver isso, cara. A temperatura é outra. Se fosse essa tecnologia mas a gente vai ter muito mais recurso. Há 40 anos atrás já tinha batido já há muito tempo. A gente hoje tem questão de saúde mitocondrial. Você tá mexendo lá na mitocôndria, alimentação, suplemento, equipamento, terapia de recovery, coisas que mexem na função da mitocôndria.
Eu acho que tem coisas que a gente não... Eu acho muito difícil. Aquilo, não sei se vai ser na próxima Olimpíada isso, entendeu? Eu acho que a gente ainda vai ter um tempinho ali, mas eu não vejo isso, eu vejo isso mais rápido do que a gente demorou esse tempo todo pra chegar perto das 2 horas. Cara, porque quem bem mais tava rápido. muito perto das 2 horas, infelizmente faleceu, né? E assim, hoje, o que a gente vê na alta performance? É o ajuste fino. Você vê que os tempos na Olimpíada, alguns atletas, se fosse na outra Olimpíada, eu pegava pódio. Ganharia 1000 medalhas. Se fosse isso, eu tava na medalha. Por quê? Porque hoje em dia, realmente, é o ajuste fino. Então, são pequenos detalhes ali na mecânica do movimento, a coisa da vestimenta, vai fazer cada vez mais diferença ali. A questão da nanotecnologia, que eu tava falando pra você, que a pouco você vai nem precisar do chip, tem o exoskin. O que é o exoskin? É o exoesqueleto. Que aí você vai assim, mas o que é o exoesqueleto? É uma blusa, é uma roupa que você tem ali informações fisiológicas. Vai pegar a sua temperatura, vai pegar a tua pressão arterial. É tipo o que o jogador de futebol usa hoje em dia? Não é o catapult. Aquele colete é o catapult. Aquilo é o GPS, né? Todas as informações que tem ali, não só o GPS, ali te dá informação de frequência cardíaca, temperatura corporal, uma série de métricas fisiológicas. Tu já viu isso? Que os jogadores usam um coletezinho por baixo. Só que é como se fosse uma blusa, tipo que ela tá aqui, uma blusa mais justinha, que vai me dar como se fosse um colete. Entendi. Não tem nenhum sensor, não tem nada. É a roupa, é o tecido que tem a nanotecnologia. Pra você ter uma ideia, na Olimpíada do Rio 2016, uma atleta do wrestling, o macacão dela, que você olha assim, você acha que é um macacão de lycra. Você olha assim, né? Um macacão de lycra. Era um exoskin. Era um exoskin. Ela doou esse macacão depois pro Museu do Esporte e tal, entendeu? Ela usou isso aqui na Olimpíada do Rio. Você olha assim, é um macacão normal. Só que ali existiam várias métricas. E ela ganhou. Ela ganhou medalha. Isso é permitido? Aí que tá, hoje em dia a gente não tem ainda, o que eu falo muito hoje, tem que ter uma discussão sobre o doping tecnológico. A gente precisa colocar a regra. Certeza, né, tem que ter hoje uma conduta ética do que pode, o que não pode, o que vale, o que não vale. Informação do que ela precisa naquela hora do que o outro que não tá com aquela roupa. É isso. É muito simples, pô. É isso. E eu falei com um amigo dele, que é do wrestling, ele falou assim, como assim? Eu falei, se você é do wrestling, não sabe, pô. Bizarro, né, mano? Foi tipo que rolou na natação também, né? Mas os trajes da natação, quando eles viram que tava uma desvantagem muito grande, eles pegaram e suspenderam. Não pode mais, tal. Mas hoje já tem uma outra versão, né, do traje que também já é um fator facilitador, mas que não tem um aumento tão grande da performance quanto os outros. Pra mim, esse é um debate ético que vai ter que vir à tona rápido, porque eu acho que a gente tem que... Qual é o princípio, principalmente quando você fala da alta performance, né? Que você tem a questão olímpica aí, é o fair play. Exato. Você tem que ter igualdade, né, de condições para todos os atletas. Então, ou eu disponibilizo condições iguais... Ou não disponibiliza pra ninguém. Ou eu libero. Ou falo assim, ou não libera, você ou pode não, usar isso, isso, isso e isso. Dentro disso aqui é a tua cartela de possibilidades, que é permitido. É tipo quando a gente fala do antidoping. Existem produtos que são proibidos, existem produtos que são limitados até aqui e tal. Então, acho que o doping tecnológico vai ter que entrar nessa discussão. Tem coisa que eu concordo e não concordo, cara. Porque aí, por exemplo, as Olimpíadas é a máxima do esporte, Sim. né? Tem todos os esportes ali dentro do mesmo ambiente, sabe? Do futebol ao, sei lá, tiro esportivo. Cara, eu acho que quando você coloca... Desculpa, tá? Nada, mas eu acho que é isso que é rico. Mas quando você muito coloca... rico essa discussão, eu adoro! Quando você coloca tecnologia demais em cima de uma parada, eu acho que você tira um pouco da performance do humano. Se o cara tem realmente habilidade pra aquilo ali. Porque hoje em dia, o cara que treina muito... O cara pode treinar pra caramba. Mas tem o cara que tem um dom pra fazer aquele esporte e o cara que treina muito, que é o esforçado, que vai ter tecnologia, que tem mais acesso, que vai dar um passo na frente do cara que tem dom. Mas aí... Isso é a minha percepção, mas assim, aí eu vou te colocar uma outra posição. Tá vendo? Eu falei, por isso que eu vim isso que eu faço. Ele tá me instigando, gente. Por isso que eu vim isso que eu faço, tá vendo? Vamos abrir. Polêmica! Vamos abrir esse debate na internet, gente. E aí, esse corte vai dar o quê? Cara, é polêmica. Esse corte vai dar o quê? Não me bate Adoro. Como eu tô atingindo no meu isso. Se esconde aí.
Mas olha só, vamos levar pro outro aspecto. Se eu tô colocando a mesma tecnologia para todo mundo em condições iguais, esse cara que você tá falando que é o disciplinado, esforçado, esse cara ele nunca vai conseguir destacar que nem o outro. Porque pra gente construir um atleta de alta performance, você tem que ter a genética, né? Que a gente fala que é o genótipo e o fenótipo. Então, eu tenho aqui no fenótipo, eu tenho um ambiente que entra treinamento, alimentação, vestimento, estilo de vida, tá. Mas tem a genética. E o casamento de um atleta de alta performance é quando ele tem a genética favorável associado ao ambiente. Então, é o genótipo e o fenótipo. Se você é o cara que é esforçado, disciplinar, ok, você vai evoluir muito. Mas se você geneticamente já não tiver aquele potencial, tá? Você vai estar sempre um passo atrás. E é claro que isso também depende da modalidade esportiva, porque tem modalidade que é mais habilidade, tem modalidade que é mais precisão, também, né? Tem modalidade que é força, tem modalidade... Então, são questões, mas assim, para qualquer modalidade que seja, eu sempre vou precisar, para aquele cara que realmente se destaca, é o genótipo e o fenótipo junto. É o casamento perfeito, entendeu? Senão você vai ser sempre aquele cara muito disciplinado e que vai ter bons resultados, mas você nunca vai conseguir competir com aquele cara que já está à frente ali, né? Já tem o potencial genético. Né? Já nasceu. Já veio, teu DNA já veio para aquilo. Mas a gente sabe que hoje em dia tem questão de DNA também, modificação genética. Aí é tecnologia. Aí é isso que eu, sei lá, daqui a pouco não, a gente aí é o doping, não é? Aí é o doping. Mas aí daqui a pouco a gente tá, lidando não mais com seres humanos e com máquinas, sim, com máquinas, pô. Aí vai ter que ser outra Olimpíada. Tem que ser outra parada, porque aí é máquina, cara, é máquina. É outra Olimpíada, Sacou? Eu acho que, sei lá, eu acho que tem que ter sim, a tecnologia, ela faz parte de tudo. Eu acho que ela não vai parar de ser produzida, ela vai continuar alcançando cada vez mais. Mas eu acho que o potencial humano tem que ser muito valorizado bem, ali no processo. Valorizado naquilo tudo. Concordo. O potencial humano. Super. Sacou? Tem que ser tipo assim, caraca, físico, mano. Exatamente. Pô, que nem aquele cara do... Eu fiquei triste que ele não foi pras Olimpíadas. Qual é o nome? Darlan. Nem sei o nome do cara. Darlan, que ele ficava treinando em casa, no quintal da casa dele. Do arremesso de peso, num lugar com a grama toda alta, né? Porra, cara. Aquilo ali tem que ser... Aquilo ali é aquele negócio, né? Você trabalhou fora, fez estudos fora. Você sabe quanto o esporte lá fora é valorizado e aqui não é valorizado, cara. Aqui você o pessoal só lembra perto da Olimpíada. E esquece muito rápido também, né? Pô, desculpa. Cara, quem gostou, mas... Por exemplo... O que foi a roupa da galera lá, que todo mundo foi as críticas da roupa. Polêmica lá. A polêmica das roupas da apresentação é o que reflete o esporte no Brasil, cara. Aquilo ali é o que reflete. Pra mim, o que reflete é isso. Sacou? Tipo, aí tu vê a Mongólia, os caras lá, endeusando os caras, mano. Os caras são os deuses, mano. Assim, cara, eu acho que o atleta tem que ser valorizado aqui com tecnologia ou sem tecnologia. Porque, cara, deve ser uma ralação do caramba. Você trabalha com isso diretamente, deve ser uma ralação do caramba. É abrir mão de muita coisa. Fazer tudo, o cara não tem mais família, o cara só tem o esporte. É só o esporte, cara. E aí, realmente, tu falou, tirar sangue todo dia. Cara... Pra se destacar, a pessoa tem que se isolar. Ele não pode ter distrações. Aí a vida social é distração, a família, distração, a namorada, né, namorado, homem, mulher... Cara, tudo vira uma distração. Então, ele quanto mais isolado, realmente, é onde ele vai focar só naquilo, né? A vida dele começa a ser só aquilo mesmo. É muita dedicação, tem que valorizar muito mesmo. Muito, Agora eu vou te fazer a pergunta. Vai lá. O que cabe mais nesse currículo aí? Cabe mais coisa? Cabe mais coisa? Onde é que a Dana quer chegar, mano? Ai, gente, tem bastante coisa. Eu quero fazer um terceiro pós-doutorado agora. Em que agora? Eu quero continuar no calor. Mas eu quero pegar um pouquinho agora a experiência da Austrália, né? Porque ele já vive nessa condição lá. Então, já fui pra Europa, né? Já fui agora lá pros Estados Unidos também, uma experiência lá na Marinha Americana. E aí eu quero fazer alguma coisa lá na Austrália agora. Já tô conversando, a gente já tá se sondando. Tenho vontade de fazer esse terceiro pós-doutorado. E quero muito contribuir com o esporte, né? De uma forma, assim, mais contundente. Quem sabe aí, ó? Quem sabe eu tô na Olimpíada de Los Angeles com aí, ó. Com certeza. Quero muito. E eu quero com essa roupa tecnológica. Com a roupa tecnológica assinada por você.
Olha isso, só, cara. olha só. Joga pro universo, hein, gente? Ó, não 4 tá horas. nada cruzada. Tu tem 4 anos pra isso aí. Já comecei. Acelera. Ai, muito bom. E aí, agora a gente vai te dar um presente da Omix. Uau, gente! Pra você ficar ainda mais focada nesse grande objetivo agora. Aí, ó. Pode abrir, né, gente? Pode, Presente pode tem que abrir. abrir, né? Pode fazer os testes Que que é o Mix aí. bolsão, gente. Faça os testes que é o Mix. Uau, chocolate duplo! Ai, acertou! Duplo. Não tem só chocolate aqui, gente, é duplo. Duplo. Não basta ser de chocolate, tem que ser duplo. Perfeito. Esse eu nunca tomei, hein? Gente, Não gosto de chocolate, não. Ah, esse aqui é o seu, é uva que você gosta? Aí, ó. Gente, eu vou provar isso hoje, porque ele fez uma propaganda Muito bom. de Não. uva Isso aí é aqui. muito bom. Não, em muito todos bom. os episódios ele faz isso. Colágeno, gente, esse aqui pode vir sempre. Isso aí vai ser, ó. Aqui, ó. Mulherada, colágeno é vida. Vai ficar assim, ó. Olha aqui. Esticadinha, mano. Uau! Pre-workout, pré-treino. Pré-treino. Qual é o sabor desse aqui? Tangerina. Ai, adoro. Ai, gente, amei. Ai, Dani, a gente que amou. E aí, pô, a galera quer provar aí, como é que é, Dani? A galera quer provar. Quero ver se você já aprendeu. A Como é que galera é? que quiser provar, está com o QR Code aqui. E a gente tem o nosso código encapsulado. Encapsulados. Qual é, Dani? Presta atenção. Pode comprar creme suíço com uva. Ou chocolate duplo. Agora Ai, eu quero muito bom. provar esse creme. Ó, tá aqui, hein, gente. Ó. É isso aí. Presentinho aqui. Obrigada, gente. Ai, Adorei. obrigada a você. Gente, já acabou? Pois Muito é, astral, passa muito muito rápido. astral. Não! Passou muito rápido. Muito astral. Não, a a gente gente tem que vai fazer fazer, outro episódio com a Dani. Parte 2.0. Quando ela vier com a... Tem Ela vai trazer roupa. tem um monte de coisa que ela nem perguntou, gente. Eu podia perguntar, já acabou. Pois não, é, volta. A Parte gente vai ter 2, que fazer a gente. parte 2 desse episódio. Nossa, foi muito bom, Dani. Obrigada. Ai, obrigada. Adorei, muito- gente. é muito- Me chama sempre. A gente vai chamar, com certeza. Quando tiver alguma novidade lá, ó. Então, vamos eu ver. quero, no próximo episódio você já traz a roupa. E aí você agora... Não, eu vou trazer já o colete de gelo. Vamos provar aqui? vamos. Aí o sensor. Isso aí. E aí, enquanto você no treino, gente, que eu já descobri aqui. Então. Ai, temos treinos em comum e você vai ser minha cobaia lá, né? Pra Pô, maratona. do frio aqui, eu tô aqui com a mão gelada já. Tô com a mão preparada, gelada, pé gelado aqui, preparado Vamos aqui. fazer esse teste aí de sódio, de hidratação. Eu vou quebrar todos os seus protocolos, porque minha mão não esquenta. Tu tá lascada Ele vai comigo. ser a exceção do estudo. A gente tem que ter o outlier Não é? sempre, gente. Não tem Vai ter que essa. arrumar uma luva tripla pra mim, porque a roupa tá gelada. Ai, muito Agora, bom. quando ele mexer na meia, ele vai lembrar de mim. Vai. Ele, Não, eu pô, também. O Dani falou. Eu vou ver sua carinha na meia. Não, eu só compro mês agora acima de 100. Ele nem compra, gente. Ele é patrocinado, pois gente. é. A gente que tem que pegar a meia com ele, gente. Ele que tem que arrumar essas meias boas pra gente. Eu não compro mesmo não. A Adidas é a mãe. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio super especial do Encapsulados. Se você curtiu, deixa like no seu vídeo. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, começa a seguir a gente também, tá bom? E é isso, a gente se encontra por aqui na próxima semana. Valeu. Bora!